Olá a todos e todas, sejam novamente bem-vindos. E esta é a última videoaula desse componente curricular e falaremos sobre metadados e sua importância na atividade de representação descritiva da informação, apresentando o conceito de padrões de metadados, assunto que está relacionado à unidade 4 do nosso e-book. Além do conceito de metadados, definido em boa parte da literatura do campo da biblioteconomia como sendo dados sobre dados, sua finalidade é documentar e organizar de forma estruturada os dados das organizações, com o objetivo de minimizar a duplicação de esforços, facilitar a manutenção dos dados e permitir o relacionamento entre os recursos de informação, conforme aponta a professora Gersina Lima no artigo Organização e Representação do Conhecimento e da Informação na Web, Teorias e Técnicas. Podemos ainda definir metadados segundo a sua função. Há exemplo de metadados do tipo descritivo, que, como o próprio nome já diz, é um metadado para descrição de recursos de informação, por exemplo, na catalogação de registros. No contexto da web semântica, por exemplo, podemos caracterizar os metadados como controlados e não controlados, por exemplo, as meta-tags de HTML ou ainda a própria utilização de vocabulários controlados. Estas características e atributos, transportados para a área da ciência da informação, norteiam o papel do profissional da informação na web e de como os metadados poderão constituir-se em ferramentas desse profissional para a organização da informação em ambientes virtuais e digitais também, como, por exemplo, as bibliotecas digitais. Assim, o contexto semântico da web está fundamentado nos metadados e em suas representações, que são estruturados como elementos de descrição de conteúdo dos dados, existindo diversos padrões de metadados desenvolvidos para diferentes finalidades. A padronização de dados garante interoperabilidade entre os sistemas de recuperação da informação. Entende-se aqui por padrão uma forma de se fazer algo da mesma maneira, da mesma forma que todos os outros profissionais fazem. Na biblioteconomia, esta padronização é garantida por códigos e normas que tornam possível descrever tanto as características de conteúdo quanto as características físicas de um documento, seja ele físico ou digital. Importante ressaltar também que, no contexto da representação descritiva da informação na web, os padrões de metadados nem sempre são relacionados ao trabalho desenvolvido no âmbito da biblioteconomia. Ligados às teorias da biblioteconomia estão o formato MARC e o padrão do Bencore. Este último, por exemplo, é um dos padrões de metadados utilizados para a descrição dos documentos disponíveis na web. Ele é baseado no formato MARC e utiliza-se de tags do HTML para a identificação de seus 15 elementos de descrição, que são title, título do objeto, creator, responsáveis pelo conteúdo intelectual do objeto, subject, o tópico que está relacionado ao objeto descrito, description, contém uma descrição textual do objeto, publisher, é o agente responsável por tornar o objeto disponível, contributor, outros autores do conteúdo intelectual do objeto, date, a data de publicação, type, tipo do objeto, format, o formato de dado do objeto, identifier, identifica o recurso de forma única, source,
objeto dos quais o objeto descrito é derivado, language, o idioma relativo ao conteúdo intelectual do objeto, relation, identifica um tipo de relacionamento com outros objetos, coverage, localização espacial e duração temporal do objeto, e rights, que contém a referência e os direitos de propriedade. Já os padrões de metadados não relacionados à área da biblioteconomia, os quais, inclusive, têm sido muito utilizados no campo de estudos das humanidades digitais e utilizados como linguagens de marcação em um texto digital, vem sendo, assim, muito utilizados. Importante ressaltar a diferença entre um texto digitalizado e um texto digital. Enquanto o texto digitalizado, pode ser definido como uma coleção de imagens que reproduzem as páginas de um livro em papel ou similar, geralmente reunidas em um documento PDF, o texto digital é construído como uma sequência de caracteres, reconhecível por leitores humanos e computadores. Um desses padrões é o TEI, que uma de suas funções é representar o material textual em formato digital por meio da codificação do texto, ou seja, para que um documento seja intercambiável, analisável, reutilizável e conservado, os textos devem ser codificados de acordo com o padrão que vai definir o vocabulário controlado utilizado no domínio do conhecimento desse documento. Então, tanto as linguagens de marcação quanto os metadados representam as tecnologias de ponta atuais para a implementação dos produtos de representação descritiva em ambiente eletrônico e digital. Então, para a apropriação de todo esse conteúdo, nós temos a atividade 3, que é a avaliação de descrição dos metadados em repositórios institucionais no espaço do Fórum de Discussão do Moodle. A proposta é que, a partir do esboço indicado, vocês, futuros bibliotecários e bibliotecárias, possam identificar os elementos descritivos do Dublin Core em 3 repositórios analisados, comparando-os na utilização dos elementos descritivos e indicando os pontos positivos ou negativos do uso ou não de algum deles para a recuperação da informação pelo usuário. Então, mãos à obra e até mais!